Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Vamos começar a nossa live. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Vamos começar a nossa live. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço que você, Fernanda, Vanessa, pode estender suas mãos para mim, rezar a oração do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa me encher e fazer a vontade dele. Rezemos juntos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos do mesmo Espírito, gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos os meus irmãos que estão chegando. Bem-vindos todos. Vamos fazer a nossa partilha hoje. Raimunda, Sueli, Tânia, Fernanda. Então, o Senhor hoje trouxe no meu coração a gente partilhar em cima de um tema que é Jesus ressuscitado caminha conosco. E o Senhor trouxe, a partir da palavra dele, que é do Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, nós vamos partilhar esse Evangelho do discípulo de Emaús. Mas antes de tudo, eu quero começar com uma oração que tocou meu coração ainda agora, que eu rezo por mim e lendo ela, rezo por ti e por todos aqueles que possam ouvir essa palavra. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. Rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que domine os olhos de vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. Continua o mesmo apóstolo São Paulo. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Então, meus irmãos, com muita esperança e com muita alegria, começo dizendo que o mesmo poder extraordinário que agia, que manifestou na pessoa de Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos, age em nós. Essa declaração que São Paulo apóstolo, um homem cheio do Espírito Santo, escreveu à comunidade de Éfeso, aos Efésios, né? Está no capítulo 1, versículo 18 em seguinte, que muito nos torna esperançosos que esse mesmo poder extraordinário tem um nome, é o poder do Altíssimo, chamado Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, que agiu no corpo e na alma de Cristo em todos os momentos, age agora no mundo inteiro e age agora em mim e você, para nos manifestar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, foi na quarta-feira, foi segunda ou terça-feira, eu estava rezando. Bem, estou meio perdido, hoje é quarta, isso. Acho que foi na segunda-feira ou terça-feira, estava rezando para a próxima palavra, antes do convite de hoje.
E o Senhor me trazia o Salmo 1, e eu não entendia muito bem o que Deus queria falar com o Salmo 1, né? Que é um salmo importante, é o primeiro salmo dos 150 salmos que tem lá na Sagrada Escritura. E nesse Salmo 1, o Senhor me falava sobre os dois caminhos, algo muito importante, né? Dois caminhos, e aí eu não entendi o que Deus queria linkar, porque ao mesmo tempo que eu tinha decidido fazer a partilha do Salmo do Evangelho de hoje, essa palavra continuava em meu coração, do Salmo 1, que é o Salmo 1, que diz assim: os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios levam à perdição. Então, existem dois caminhos, um caminho do justo e o caminho do ímpio. O que isso tem a ver com hoje? Você deve estar me perguntando, com essa passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Jesus ressuscitado hoje caminha comigo, hoje Jesus ressuscitado caminha com você, ele caminha na igreja, caminha no mundo, através da pessoa do Espírito Santo. Jesus também é Deus, né? Ele caminha para nos ressuscitar. Vamos ver que no versículo 13 dessa palavra de Emaús diz o seguinte: nesse mesmo dia os 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não reconheceram. Bem, então veja que Jesus muitas das vezes está caminhando e não estamos percebendo que Ele está caminhando conosco, que Ele está dentro de nós, do nosso lado. E o que o Espírito Santo, que caminha conosco também, está lá na passagem de João, que Jesus disse que enviaria o Paráclito e que ele ficaria eternamente conosco. Tem uma promessa para mim e para você. O Espírito Santo não veio para ficar transitoriamente comigo e nem com você. O Espírito Santo foi dado por Jesus, graças a essa partida de Cristo, a sua morte dolorosa. Jesus libera o Espírito Santo, ele expirou não só sua alma, mas abriu a possibilidade para toda a humanidade ser habitação de Deus por meio do Espírito Santo. Jesus expirou, fez o ruá, e ao expirar no seu último momento derradeiro, mais sofrível, foi ao mesmo tempo a nossa primeira respiração. Foi o nosso primeiro momento de podermos voltar a respirar um ar sagrado da presença de Deus, né? Porque esse Espírito, ele agia em alguns, mas não em todos. Então, porque existia um óbice, existia um bloqueio, existia algo que dificultava essa vinda do Espírito, e Jesus rompeu, e o sinal deste rompimento é o sinal do templo, que o véu se rasgou. A palavra de Hebreus vai dizer que o véu foi rasgado, o véu do corpo de Cristo, pelo seu sacrifício. Nós temos acesso agora ao trono de Deus, e o trono de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Bem, o que os discípulos de Emaús estavam vivendo? Eles estavam, meus irmãos, com dificuldade de descobrir a presença de Deus na vida deles, naquele momento. Eles estavam com dificuldade de enxergar Jesus ressuscitado naquele momento. E assim a pergunta que Deus faz para mim e para você é: você está com dificuldade hoje de perceber que você ressuscitou ou de ver Jesus ressuscitado na tua vida? Sim ou não? Você tem que responder isso. Então precisamos descobrir a presença de Deus agora na nossa história, né?
existe uma dificuldade que é um pouco parecida com a desses homens. Qual é? Para onde está direcionado o teu olhar hoje? Para onde estava direcionado o olhar desses discípulos de Emaús, esses dois homens, né? Para os fracassos? Para as decepções da vida? Para uma concepção de Deus equivocada, ou da ação de Deus, uma concepção de Deus equivocada e uma concepção da ação de Deus equivocada também? Será que é isso? Pode estar acontecendo conosco ou com você, ou o que aconteceu com eles? De repente, nós podemos estar olhando muito para o hoje, para este mundo, para o horizonte horizontal, para a dimensão política, econômica do país, do mundo, a crise, as dificuldades desse vírus. O que está vendando hoje o teu olho, o meu olho, de enxergarmos Jesus ressuscitado? O que está impedindo, de a gente enxergar Jesus ressuscitado na nossa história? Não olhar só no irmão, mas em você, com você. O que está impedindo, o que está te cegando, o que é um véu na sua frente, que Jesus caminhava, diz a palavra, ao lado deles, mas eles não reconheceram Jesus. Esses homens não conseguiram entender que Jesus estava ali. Ponto. Será que de repente é o sofrimento, a dor? O que está dificultando? Porque essas coisas, na verdade, são como aquele cisco que Jesus falou também, não só o pecado, que turva a nossa visão, da alma, e aí não conseguimos perceber através da fé, notemos bem, a presença de Deus na nossa vida, na vida do outro, na história, na nossa comunidade, no nosso líder, no fundador, no padre, no bispo, no papa, nas pessoas de Deus. Então nós precisamos perguntar, eles não tinham percebido que era o Senhor, e diz, mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não reconheceram. Bem, podemos perceber que eles saíram de Jerusalém, da onde não deveriam ter saído. Podemos pensar dessa forma. Porque Jesus prometeu que ia se manifestar na Galileia, na verdade, e eles entraram dentro do cenáculo, se fecharam numa porta, estavam lá com medo, e alguns se dispersaram, e esses dois, em vez de se trancar com medo, eles quiseram voltar para a sua realidade, para o seu mundo, para a sua cidade de Emaús. Foram para Emaús, pegaram uma direção contrária, de repente, daquilo que Deus queria. Por quê? Voltaram atrás, por conta, de repente, dos seus sofrimentos. Eles estavam decepcionados. Vamos ver aqui na palavra, que vai dizer o seguinte. Eles vão dizer aqui no versículo 19. A respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. E nossos sumos sacerdotes e nossos magistrados o entregaram para condenar à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. E os olhos desses homens estavam presos a todo o sofrimento, a toda a dificuldade. E o que é pior, eles não conseguiam relembrar, fazer memória das palavras de Jesus que disse, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Então esses homens estavam com uma cegueira. Eles tinham uma cegueira que não conseguiam, ao mesmo tempo, fazer uma releitura da palavra de Deus e nem fazer um olhar para a realidade que estava presente ali. Deus estava na vida deles ali presente. Eles falavam sobre Jesus caminhava ao lado deles e eles não reconheceram. Você reconhece Jesus caminhando na tua vida agora? Você consegue enxergar a mão de Deus na sua história? Você consegue enxergar a presença de Jesus na sua vida, na sua história? Ou o seu olhar também está voltado só para este mundo, para o dinheiro, para as coisas, para a profissão, filhos, trabalho, casa, sofrimento, coronavírus, política, Estado, Bolsonaro, Lula, PT, aquela coisa toda, e você não consegue olhar o Senhor? Vamos parar, vamos refletir, porque se continuarmos desse jeito, como é que vamos ressuscitar? Então existe um caminho. Eles saíram de Jerusalém e iam para Emaús, uma direção que poderia, sim, dizer, não deveria ter sido essa direção. Então eles tinham uma direção baseada na sua experiência negativa. Eles estavam presos a um olhar
negativa ao sofrimento e à dor. E quantos de nós podemos estar assim e não conseguimos ter uma vida de ressuscitado, não consegue sorrir, não consegue louvar, não consegue ter esperança? Caminhemos. O demônio, ele trabalha para nos cegar nas coisas de Deus. Diz a palavra em Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, né? São Paulo está discorrendo sobre a obra da nova aliança e lá no versículo 3 ele vai dizer o seguinte: se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, entre aspas, Lúcifer e seus demônios, obcecou a tal ponto de não perceberem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, então existe uma ação do demônio para fazer que eu e você não enxergamos nada. Esse é um dado. O demônio trabalha para a gente ficar só nessa dimensão terrena da nossa vida e esquecer que nós ressuscitamos para buscar as coisas do alto. E aí ficamos engolfados no nosso mundo e vamos perdendo o foco do sobrenatural. E vamos nos tornando semelhantes a todos os homens, sem esperança, sem graça. E qualquer maré que venha sobre a nossa vida, qualquer tempestade, vendaval, procela, nos derruba e a gente esquece de Deus e não reconhece Jesus Cristo na nossa vida. Outro problema que nos cega, o pecado. O pecado, ele é um aguilhão do inferno que nos cega da presença de Deus. Ele é terrível e o Espírito Santo está aí para nos fazer enxergar o nosso pecado e retomarmos a nossa vida. Ora, Jesus disse em João 14 que o Espírito Santo nos vai mostrar todas as coisas, a verdade. E ele trabalha agora dentro de você para te mostrar a sua verdade. Veja só, é obra do Espírito Santo nos fazer enxergar a nossa realidade para a gente poder, reconhecendo como estamos, o Senhor pôr a sua mão no nosso coração e nos ressuscitar. Nós podemos estar abatidos. De repente você está olhando muito para a situação da sociedade, está difícil o trabalho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo. Ou seja, o mundo vai trazendo uma lixarada através das redes sociais, da mídia, da televisão, do rádio. E a gente pode estar, alguns podem estar apavorados, como estava um homem, que eu vou pegar aqui a palavra para dizer. O Espírito Santo, ele quer tirar a nossa cegueira. A ação de Deus quer tirar nossa cegueira. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Reis, segunda de Reis, capítulo 8, versículo 17. Não se preocupe de querer pegar todas as palavras, porque o importante é você ter o coração aberto aí para ouvir o que Deus vai falar na sua alma hoje e na minha alma. O que isso, Leandro, tem a ver com o discípulo de Emaús? Vamos lá, você vai ver como é que Deus é um Deus que tem coerência. Olha, eu vou pegar aqui, minutinho, só um pouquinho, pronto. Na verdade, é 2 de Reis, capítulo 6, versículo 17. Olha, naquele tempo Israel entrou num grande combate e o rei da Síria quis invadir com um poderoso exército de Israel e ficou apavorado o povo de Israel. Só que Deus tinha um profeta chamado Eliseu, e esse profeta, que era a boca de Deus para falar para o povo, ele era um homem ungido de Deus, e naquele momento difícil, como é hoje o momento difícil que passa o mundo, né? Deus inspirou aquele homem para trazer luz àquele rei. E diz a palavra que o rei, vou ler, que está lá, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Teve conselho com seus servos e disse-lhes: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. O rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes.
O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse: Não me descobrireis quem é dos nossos que nos traz junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, quem conta ao rei de Israel os planos que faz em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei da Síria, veja onde ele está, para que eu mande o prender. Disseram-lhe o rei, ele está agora em Dotaim. O rei viu ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram à noite e cercaram o lugar. Ou seja, o cerco estava montado, O olhar dessas pessoas, como estava daquele povo do rei, Preocupado as pessoas. O rei enviou 2 cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram à noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercara a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse, o servo chamava-se Giezi: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, disse o homem de Deus, Respondeu Eliseu: os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhes os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, meu irmão, minha irmã, você veja que a situação fechou naquele momento e ficou muito preocupado o servo, porque os seus olhos estavam voltados para as dificuldades, estava voltado para o problema, para a perseguição, para a penúria, para a dificuldade que poderia vir a partir dali, a morte. E o que fez o profeta? O homem de Deus orou para que ele enxergasse além do que estava na sua vida presente. Então essa dificuldade que eu possa ter, você ter, como tinha esse discípulo de Emaús de enxergar Jesus, o Espírito Santo hoje quer nos ajudar a sair dela. É preciso você deixar que o Espírito Santo também abra os seus olhos, abra a sua alma para um horizonte diferente de fé, porque sem fé não podemos enxergar as coisas sobrenaturais e ficamos na morte, Então, nós precisamos fazer como aquele cego lá, o homem que era cego de nascença e que Jesus pediu que fosse a piscina de Siloé. Vá, Jesus botou, põe a mão, pôs lá a lamazinha, cuspiu e disse assim: vai lá, faz isso aqui, vai se lavar. E ele foi, se lavou, e o homem que tinha para mais de 30 anos nasceu cego, enxergou e viu. Então veja que o Senhor trabalha para a gente enxergar. O Senhor quer fazer você enxergar, mas tem um dado, Vamos voltar para a palavra aqui. Podemos perceber que nessa situação da piscina de Siloé, na situação de Giezi, o servo, que não enxergava, que estava voltado para as circunstâncias, estes homens que estavam olhando para uma dimensão redutiva da palavra de Deus, que é um perigo, não olhava o contexto geral da palavra de Deus na sua totalidade, não enxergava além dos próprios passos, umbigo. E Jesus estava ali. Então, o que o Senhor faz, meu irmão, minha irmã? Aleluia! Aleluia! Sabe o que Jesus faz? Ele caminha conosco. Jesus vem redirecionar os nossos passos para Jerusalém. Então, o que Jesus pede para você fazer? A primeira coisa, ele vai se colocar atrás de você e vai falar o seguinte, como está lá no versículo 17. Perguntou-lhe Jesus: de que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Então o Senhor, ele caminha com você, caminha comigo, o ressuscitado caminha conosco para nos ressuscitar, e ele nos interpela. Jesus faz uma pergunta: por quê? Porque ele quer que você ore. Então começa um diálogo com Jesus aqui, sem eles saberem quem era Jesus. Eles começam a orar com ele sem saber que era ele. E ele estava na vida desses homens, embora eles não enxergassem. E aí o que Jesus vai fazendo? Jesus vai permitindo que eles possam se abrir para falar o que tem no coração. Você e eu precisamos botar para fora, vomitar todo o mar, todo o lixo, como numa ressaca,
toda a vida velha, tudo que no nosso coração existe, que está impedindo a gente de enxergar o horizonte do sobrenatural de Jesus ressuscitado. Então, anota aí, você precisa fazer a tua oração pessoal. Não fuja dela. Jesus interpela, Jesus sabia por que eles estavam tristes. Diz o Salmo 138, sabes tudo de mim, Senhor. Jesus é Deus, ele sabia, mas ele cutuca. Jesus cutuca aquelas pessoas, aqueles dois homens, para que eles sejam capazes, que eles possam falar, porque eles estavam tristes, decepcionados, abatidos, sem ânimo, caminhavam para a vida velha, voltando para trás, e não é o que Deus quer. Seguimos a nossa... Jesus continua insistindo com eles, e no versículo adiante, né? Vamos pegar aqui. Jesus, eles começam a contar, tu és o único forasteiro de Jerusalém, aquela coisa toda. Não sabes o que aconteceu nesses dias? Aí Jesus, né, disse assim, que foi? O que foi que aconteceu nesses dias? E aí eles falaram a respeito de Jesus de Nazaré, era um grande profeta. E eles continuam falando. Então, meus irmãos, vejam bem, existe um processo aqui, que Jesus começa dali caminhando com eles, que vai aprofundando gradativamente. Então Deus vai tocando nesses homens gradativamente. E eles vão se abrindo, eles vão abrindo o interior dele, a casa da alma dele, vão abrindo o coração, vão falando do que está acontecendo com eles. Jesus sabia, então é próprio de Deus perguntar coisas óbvias para que a gente possa falar. Jesus pergunta o óbvio e nos interroga para que a gente possa mostrar por que a gente está triste, por que está sem esperança, por que está desanimado, por que está abatido, por que está irritado, por que você está longe dele. Então Jesus vai te perguntar, o que está acontecendo? E aí você deve fazer experiência de falar aquilo que só você pode falar. Então a gente vai continuando, Jesus vai fazendo um percurso de interioridade conosco, e aí chega em determinado momento, Jesus revela a nossa dificuldade. Lá no versículo 25 diz assim, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Então nós temos dificuldades, Jesus enumera aqui, nós temos dificuldade de entender as coisas de Deus como Deus as entende. Nós somos lentos, meu irmão. E continua, né? Sois tardos de coração. Então nós temos dificuldade de entender. Eles tinham dificuldade de entender o contexto geral da palavra de Deus que anunciava a vitória do servo sofredor. Eles tinham dificuldade de acompanhar os passos de Jesus. Mas glória a Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele entra no nosso ritmo. Jesus entra no teu ritmo para dar seus passos. Não, ele retarda, porque não deixa a ovelha para trás, e anda nas suas pegadas para chegar um momento que você começa a andar na modalidade, na intensidade e no compasso dele. Então Jesus vai até você, ele vai até você, vai ajudar você a orar, vai derramar o Espírito Santo, vai falar ao teu coração, vai te ajudar a se abrir e vai mostrar que você precisa dele para entender as coisas do alto. Tem uma passagem que nos ajuda a ilustrar um pouco isso, meus irmãos e minhas irmãs. Numa das palavras que Deus falou pela minha boca aí, esses tempos, foi essa aqui. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 2 em diante. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, e que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Isso aqui é importante. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar, analisar, avaliar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Então eles tinham dificuldade, você deve ter, eu também, dificuldade de entender as coisas de Deus na nossa vida, não é assim?
Sim, Senhor. Dificuldade de entender o plano de Deus na nossa vida, porque a gente sofre, porque perdemos um ente querido, porque a gente padece, porque Deus demora a responder a nossa oração, porque Deus está permitindo isso acontecer no mundo agora. Temos ou não temos? Temos sim. Temos dificuldade de entender o projeto de Deus para o mundo e para nós. Só que o Espírito Santo penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se estivermos na carne, a gente não entende nada. E outra coisa, tem uma linguagem do Espírito para entender os projetos, desígnios de Deus. Não é de qualquer forma. Então não adianta ser o maior doutor deste mundo, o maior sábio deste mundo, se não tiver o Espírito e a linguagem que o Espírito ensina, os termos espirituais do Espírito, se não tiver sintonia com Jesus através do Espírito Santo, você vai boiar, você não vai entender nada, de nada, de nada, de nada. Por quê? Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Meus irmãos, é isso. O Espírito Santo não penetra só nas profundezas de Deus, não. Mas ele é aquele que traz, como para a gente, lá do alto, do altíssimo mistério de Deus, ele traz a baixeza da nossa alma, ilumina a tua inteligência, a tua vontade, o teu coração, e nos comunica as graças que Deus nos prodigalizou, inclusive participar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Então o que acontece? Se não caminharmos com o Senhor, Ele é aquele que caminha conosco. Diz a palavra de Mateus lá no final: eis que estarei convosco por todos os dias da minha vida. Isso é uma verdade que você tem que agarrar com fé. Amém? Então, o Espírito Santo trabalha na nossa profundeza, no nosso coração. Bem, o Senhor disse lá em Apocalipse que quem abrir a porta, ele vai entrar. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e farei nele morada e cearemos com ele. Interessante que esses homens, chegou um momento... Esses homens teve um determinado momento, vou pegar aqui, tirei. Veja que Jesus foi falando, Jesus explicou a Sagrada Escritura, porque eles não entendiam apenas uma parte, tinha uma visão direcionada, e Jesus viu a totalidade. Nós precisamos ter cuidado de não pegar apenas trechos da Sagrada Escritura que nos convém, ou para defender nossos posicionamentos, não. Toda revelação. Nós temos que pegar o Jesus que sofre, o Jesus que cura, que liberta, que faz milagre, o Jesus que vai para o deserto, o Jesus que vai para o Tabor, o Jesus que ressuscita. Senão a gente reduz. E esses homens estavam com os olhos voltados somente para o Messias da terra. Amém? Então diz assim: aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Aqui tem um dado importante, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele nos questiona para a gente abrir o coração. E Jesus propositalmente ia passando, como dizendo assim, no momento que está ficando bom, parece que ele vai embora, né? Ele não quer mais, parece que Jesus, sabe aquela questão assim, né? Pô, tá ficando bom, agora não vou aprofundar. De propósito, para quê? Para que eles convidem Jesus a entrar para uma intimidade maior. Então Jesus tem ações que nós não entendemos. O Espírito Santo tem que nos fazer compreender essas ações de Jesus. Ele fez como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco que já é tarde, declina o dia. Note que eles não reconheceram Jesus ainda. Mas na medida que eles pedem que Jesus entre na casa deles, entre na aldeia com eles, e eles entram na aldeia com o Senhor, à medida que você deseja que Jesus entre na sua vida, que você realmente ardentemente quer que Jesus tenha uma ceia no teu coração, o que acontece? Jesus entrou com eles, acontecendo que estando sentado conjuntamente à mesa, Jesus sentou, se acomodou, parou, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Jesus serviu.
Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, e ele desapareceu. Dizia então um ao outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Então o que aconteceu? Houve um momento que eles estavam no externo, na inteligência, na sensação, na tristeza, nos sentidos, do que sente, do que vê, do que perceberam, do que contaram, da inteligência, da memória. E Jesus foi dialogando para aprofundar. Tocou na inteligência, falou que a inteligência deles era devagar, que eles eram tardos para caminhar na moral, aquela coisa toda. E Jesus entra na casa, entra ali naquela aldeia e entra exatamente na casa deles. Eles permitem. Lá eles entraram, Jesus entrou, e ali houve uma comunhão maior, uma intimidade maior. Significa o que eu entendo? Há um aprofundamento gradativo que o Senhor faz interior nesse caminho dele para nos ressuscitar, e que você precisa ter paciência com você também, e eu tenho que ter paciência, porque às vezes a gente quer sair logo da Páscoa, da ressurreição, da vigília, né? Pascal é ressuscitado, e às vezes não estamos, né? Porque estamos cheios de coisas ainda para ser ressuscitado. E aí Jesus faz esse caminho. Então você fala para Jesus: não passa, não aprofunda mais. Jesus propositadamente parecia passar adiante, e eles firmaram e disseram: não, eu quero aprofundar. E entrou lá na intimidade. E o que aconteceu? Se nos abrasava o coração. Só que quando eles reconheceram, Jesus desapareceu. Eles reconheceram que era de Jesus, Jesus desapareceu. A fé é um dom que Deus nos dá para ver Jesus. Não precisamos ver Jesus para crer, mas cremos e aí vemos Jesus. Não miramos as coisas que se veem, mas as que não se veem, de São Paulo em Coríntios, né? As coisas que não vemos. As coisas que não vemos. Então é um Deus que se esconde, como está lá que eu tinha falado para vocês numa formação anterior, né? Em Isaías também. Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, um Deus que Israel, um Deus que salva. No momento que eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece. No momento que você começa a ter experiência de fé e caminhar segundo a vontade de Deus, Deus vai tirando toda a sua sensibilidade daquilo que não é necessário para você ter uma dimensão profunda e sólida da ressurreição na tua alma. Entendeu? Então há um aprofundamento. E Jesus elogia essa atitude daqueles que creem, meu irmão. Para você não achar que isso é um absurdo, Jesus exortou lá em João no finalzinho, e que você deve se mirar nisso, e eu também. Olha que Jesus falou para os seus apóstolos lá, para Tomé e para todos aqueles homens. Isso está escrito lá em João, capítulo João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste, felizes aqueles que creem sem ter visto. Somos nós. Alegra-se. Você crê em Jesus? Você crê que Jesus ressuscitou? O Espírito Santo vai te visitar, vai me visitar e vai comunicar essa graça. Essa é a felicidade. São Pedro também, na carta dele, elogia isso. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Bem-aventurados sois vós que creste sem ter visto, vós o amais sem ter vê-lo ainda, e isso será para vós uma grande alegria, pois alcançareis a salvação a qual esperais. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos reconhecer isso, que a fé, ela nos basta, e as experiências vêm porque eu creio em Deus. Então o Senhor nos visita. O que é interessante perceber aqui? Ao final dessa experiência com Jesus ressuscitado, quando você permita que Deus tenha um encontro contigo, se você permite que pelo poder do Espírito você tenha um encontro com Jesus, automaticamente Deus vai fazendo que o teu caminho seja redirecionado para Jerusalém. Jerusalém significa morada de Deus, cidade do Altíssimo, Jerusalém celestial, Deus nos fala, né? Quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar em nós, quando Jesus caminha conosco, a gente o reconhece, permite ele adentrando a nossa casa, ele vai ressuscitando e vai redirecionando o nosso olhar para as coisas do alto,
como está lá em Colossenses 3. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Jesus Cristo aparecer, nós a veremos, está lá em Colossenses. Então, meu irmão, és um Deus que se manifesta, mas que se esconde para ser encontrado no teu interior. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Agora estás tristes, mas me voltarão a ver. Não foi isso que Jesus falou para os apóstolos? E de fato assim não aconteceu. Meu irmão, minha irmã, já nos nossos finalmente, essa graça de Jesus ressuscitado que nos visita nesses 40 dias, nesses 50 dias antes de Pentecostes, 40 dias que a graça de Jesus nos é comunicada pelo seu divino Espírito, nos visitará nesses 40 dias para nos abrir o túmulo do nosso coração e nos fazer sair para fora, para uma vida nova, cheia da graça de Deus. E algumas coisas vão acontecendo. Está em Isaías 45, versículo 3. Eu te darei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, ó Deus de Israel. Então, o Senhor diz que muita coisa está escondida, como Deus se esconde na minha casa. Mas eu te pergunto aí, você está conseguindo enxergar Jesus ressuscitado na sua casa? Na sua vida? Vamos ver que depois dessa experiência aqui, olha o que eles fizeram. Versículo 33. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Quando Jesus, nesse processo, caminha conosco, vai tocando a nossa vida, ele vai nos redirecionando para Jerusalém. E o Salmo 1, se lembra do Salmo 1? 2 caminhos? Então, meus irmãos, existe o caminho para Jerusalém e o caminho para Emaús. Qual é o caminho que você se encontra hoje? O caminho da tristeza, da decepção, do desânimo, da desolação, da pouca fé? Ou o caminho de quem espera ansiosamente o Jesus ressuscitado e acredita que ele está vivo? O caminho dos remidos, dos justos? Porque aquele que é o Salmo 1, aquele que se comprar o serviço do Senhor e que medita sua lei dia e noite, ele é como uma árvore plantada à beira do rio. Suas folhas nunca murcham e sempre produz fruto e tudo prospera. No sentido profundo da palavra, a graça jorra um rio de Deus da nossa vida. É isso que Deus quer para mim e é isso que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor deseja para todos nós. O Senhor deseja que façamos uma experiência poderosa de ressurreição. Uma experiência poderosa de ressurreição. Vamos orar, e eu tenho aqui um livro de João, nesse momento, não vamos só falar. Então, o que é importante para você, para a gente recapitular? Então, existem 2 caminhos, e esses caminhos estão dentro de nós. O caminho da vida nova e o caminho da vida velha. Pode existir o homem novo e o homem velho. Pode existir, tendências para Deus e tendências que não são para Deus. Mas um caminho deve prevalecer na nossa vida a partir de agora. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí temos que pedir ao Senhor, Jesus, me ressuscita, para que o meu caminho seja em direção a Jerusalém, que é o caminho que Deus me quer. Direção à vida da graça, à vida sobrenatural, à vida do alto, à vida de Deus. Não vamos deixar de fazer as coisas desse mundo. Mas se a gente põe a esperança, como diz São Paulo, somente para este mundo, nós somos de todos os homens o mais digno de lástima, Está lá escrito assim em Coríntios. Se é só para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Não, meu irmão.
Más companhias corrompem bons costumes. Jesus ressuscitou, verdadeiramente está vivo. E ele voltará na segunda vinda gloriosa para receber todas as pessoas que creem nele e que caminham com ele. O que nos compete agora é nos abrirmos ao poder do Jesus ressuscitado e pedir a ele a graça da ressurreição. Ressuscitar. E quando ressuscitamos, nós passamos de um estado de pecado, de desgraça, para um estado de graça, de santidade, um estado de inocência, para viver com Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, não sei o que nos aguarda, só sei que virão tempos difíceis neste mundo, certamente virão, pois cada dia que se aproxima a segunda vinda de Cristo, as coisas se tornarão mais difíceis. Não se iluda quem diz o contrário, eu falo e não tenho medo de dizer para você. Virão cada vez mais tempos difíceis, mas para quem ama muito, está na graça, não há o que temer, pois o sustentáculo, o cimento da graça de Deus, a obediência da palavra de Deus, a vida e o poder do Espírito Santo é muito maior e nos dá suporte para suportar tudo que possa vir. Mas aí a gente tem que decidir a quem a gente quer servir e qual caminho a gente quer seguir. Se o caminho do Jesus ressuscitado ou se é o caminho que o mundo nos propõe. Se é o caminho da ressurreição da vida nova da obediência à palavra ou se é o caminho da desobediência à palavra da vida nova. E essa decisão é de cada um de nós. Façamos a decisão, escolhemos o caminho certo, que é o caminho da graça. Então agora vamos pegar um texto para orar, como eu falei lá em João 5, versículo 25 e seguinte. Jesus assim falou: em verdade, verdade vos digo, vem a hora e já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Essa é uma palavra para hoje. Para agora significa, a palavra de Jesus comunica a vida e nos ressuscita já na alma. A ressurreição já acontece no espírito. Um dia vai acontecer no corpo e será glorioso. Está aqui na segunda promessa, no versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora que todos que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Os que praticam o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticam o mal ressuscitarão para serem condenados. Existem duas ressurreições, a imediata agora que deve acontecer, ressuscitar com Jesus, sair do pecado e viver uma vida nova. Então você precisa ouvir, eu preciso ouvir a voz de quem ressuscita, porque a voz de Jesus nos ressuscita. Lázaro, vem para fora. Servo Gezi, fazei o Senhor enxergar que ele veja. Olha aí, né? Vá, lava-se na piscina de Siloé, falou para o cego, e ele ficou curado. Jesus fala, e quando ele fala, ele ressuscita hoje. Deus quer mudar a tua vida agora, meu irmão. Agora, já vem a hora, está aí, em que os mortos, nós, quando ouvimos a voz de Jesus, obedecemos, nós vivemos a ressurreição de Cristo. A segunda virá depois, no dia, no juízo final, no último dia, em que todos vão ressuscitar, uns para viver eternamente ao lado do Senhor e outros para serem condenados. Infelizmente isso vai acontecer. Escolha hoje viver já essa primeira ressurreição, meu irmão, minha irmã, decidir, eu quero ouvir, Senhor, a sua voz, porque a voz das ovelhas conhecem a voz do pastor. Por isso, vamos aonde você está agora, fechar nossos olhos, ou ficar como você quiser ficar. Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos visite e nos ressuscite. De repente estamos todos muito cansados, alguns estressados, abatidos, outros sem esperança. Mas lembre-se, Jesus pode tudo. E não há casa fechada que ele não possa entrar. Não há obstáculo que ele não possa remover. Não há problema insolúvel, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Diz o anjo Gabriel: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por ter nos dado a graça, Senhor, da tua ressurreição. E obrigado, Senhor, por podermos ser ressuscitados hoje, quando o Senhor diz:
Em verdade vos digo, vem a hora, já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Senhor, dai-nos ouvir sua voz hoje mais vezes. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Jesus, fala comigo para me tirar do meu túmulo espiritual agora e me fazer o meu coração se abrasar como um discípulo de Emaús e voltar para Jerusalém celestial, a minha pátria celeste, que é junto de ti. Senhor, e a sua pátria está dentro de mim, porque se moras em mim, como diz os santos, o céu está dentro de mim. Senhor, ajuda o meu irmão que está em casa, minha irmã que está em casa agora ouvindo, ouvir a sua voz. Jesus, quando Lázaro ouviu a sua voz, aquela pedra, aqueles vermes, aquele corpo apodrecido, aquelas amarras não poderam conter a tua palavra. Lázaro, vem para fora. Existe uma ressurreição presente que tem que acontecer, Pai. Em nome de Jesus, ordena que possamos ressuscitar no Espírito hoje, Senhor. Por isso, Senhor, comunica para mim, para meus irmãos, o seu Espírito Santo, o qual abre no meu coração as suas profundezas, meu Pai. Abre nas minhas profundezas, Jesus, a profundeza do teu Pai. Espírito Santo, me ressuscita. Ressuscita aquelas pessoas que estão desanimadas hoje, Senhor. Que estão olhando somente para os problemas atuais. Que estão olhando somente, Senhor, para as coisas que estão vivendo. Que não têm os olhos fixos em Ti, Jesus. Senhor, visita neste dia todas as almas com depressão, com tristeza, com desânimo, com angústia, com aflição, com pouca fé. Senhor, nós somos tardos de inteligência para compreender seus desígnios. Oh, Jesus, nós somos tardos sim, Jesus. Nós temos pouca inteligência, Senhor, como o Senhor disse para os discípulos de Emaús. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito para nos ensinar a linguagem espiritual, em termos espirituais, Senhor, para que possamos olhar e compreender, Senhor, o que o Senhor está trabalhando na nossa vida, Senhor. Jesus nos deu o dom de olhar para a nossa história e perceber que o Senhor caminha conosco. Jesus, o Senhor caminha comigo, caminha com meu irmão, fazer nossos olhos, as vendas cair, Senhor. Os ciscos caírem, Jesus, como os ciscos de Paulo, Senhor. Fazer, Jesus, todo véu, Senhor, que está impedindo a gente enxergar, Jesus, você na nossa história, na vida do irmão, na igreja, no Papa, lá no pastor, na irmã, no fundador, na comunidade, em mim. Ajuda-me a enxergar na minha esposa, no meu esposo, naquele que está doente, Jesus, naquele que está na rua, no pobre, no preso, Senhor. Espírito Santo, nos fazer enxergar Jesus ressuscitado no outro. Jesus ressuscitado, visita-nos. Entra mais a fundo, Senhor, no meu coração. O Senhor ia passando adiante, Jesus, e eles forçaram, como que pegaram no teu manto, Jesus, no teu corpo glorioso, e disse assim: vem, entra aqui. E o Senhor entrou, Senhor, na aldeia de Emaús, Jesus, para fazer eles voltarem ao caminho certo, Jesus. Nos converte, Jesus, para a gente voltar ao caminho certo, Senhor. Muda a nossa história para a gente voltar ao caminho de Deus, Senhor. Muitos precisam voltar para Ti, Jesus. Muitos precisam reconhecer seus erros, sua história de vida, Senhor. Reconhecer suas feridas, deixar o Senhor curar, o Senhor libertar, Jesus. Mas muda a nossa história, Jesus. Não deixa a gente ir para o caminho do abismo, Senhor. O caminho do homem velho e da mulher velha. O caminho da depressão, o caminho da tristeza, do desânimo. Não, Jesus, o caminho da fé. Dai-nos, Deus, uma reorientação para Jerusalém, Senhor. E assim, Jesus, quando o Senhor tocou o coração deles, com o sacramento da Eucaristia ali é celebrado, quando o Senhor parte a intimidade, Senhor, no interior deles, Senhor. Quando eles permitiram, Jesus, o Senhor ir mais profundo do seu coração, aonde os sentidos não entendem, aonde a percepção epidérmica não sente, Tu estavas lá, Jesus, aquecendo o Espírito. E aí brotou de dentro para fora, Jesus, a alegria da Páscoa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, faz uma Páscoa em todos nós.
Para que brote, Senhor, como brotou nesses homens. Eles eram pessoas mudadas, Senhor, do início e no fim. Eles eram homens novos, homens querendo glória. Eles estavam com esperança, com fé, Senhor. Eles tinham alegria e foram testemunhar, Senhor. E acreditavam já de forma diferente, porque o Senhor fez uma mudança neles. Faz essa mudança em todos nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu quero, Senhor, essa mudança. Eu quero voltar para Jerusalém com esperança. Eu quero reorientar minha vida para o alto, Senhor, porque minha vida está escondida em Cristo Jesus, não está, e Jesus está dentro de mim. Ajuda-me a descobrir, Jesus, a tua presença ressuscitada que caminha comigo. Abrir os nossos olhos, Jesus. Abrir a nossa visão espiritual. Abre-te, efatá, irmão. Senhor, ordena que se abram todos os meus irmãos. Ordena, Jesus, efatá a todos nós, Senhor. Abrir os túmulos hoje no mundo inteiro, Senhor. Abrir os homens que estão mortos, mulheres que estão mortas. E coloca, como diz lá, Senhor, em Ezequiel 36, meterei meu espírito para que voltais a reviver. Ou como nos ossos secos, Senhor, fazer reviver a esperança, Senhor, fazer reviver, Jesus, a esperança daquele que está morto, aquele que está cansado, abatido, desanimado, Senhor, fazer reviver, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo, visita cada um de nós nessa noite, visita a nossa casa, visita-nos dormindo, visita-nos, nos acorda, Espírito Santo, para um tempo de vitória, porque tudo vai passar. E o que é importante, Senhor, é a gente não passar com o mundo, porque o mundo passa, e queremos fazer a nossa Páscoa, Jesus, contigo hoje. Senhor, tem 40 dias, tem até seu Pentecostes para nos ressuscitar, Senhor, nos visita, Senhor, cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A nossa casa, Senhor, é visitada por Ti. Nos amas a tal ponto que caminha conosco e nunca deixará de caminhar conosco. És o nosso pastor fiel. Caminha com suas chagas glorificadas conosco. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje temos o nosso momento musical às 20h30, por esse mesmo Instagram. Que possamos aproveitar. O Senhor nos ama. Jesus está vivo. Aleluia. Verdadeiramente. E nós também. Com o Senhor. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Saudade. Deus nos reunirá. O Senhor está nos preparando para algo maior. Deus abençoe a todos vocês e a cada um de nós. Fique com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.